E à tarde a gente ia no Hospital do Fogo Selvagem, que tinha avó Aparecida, então ela sentava com a gente na sala, todo mundo reunido ali, e ela é o cafezinho da avó. Ela contava histórias, cada história que ela contava que era uma coisa, né? Ayrton Senna, ele praticamente que sustentava aquela instituição lá. A gente pergunta, e a Criança Esperança já deu dinheiro para a senhora aqui? Ela fala assim, Criança Esperança, ela dava risada, era muito, né? E ela contava as histórias, então ela falava assim que ela tem um orfanato lá também, e tinha o Hospital de Fogo Selvagem, né? Aí disse que no começo foi muito difícil, porque ela era enfermeira, trabalhava no hospital da cidade, e tinha a ala do fogo selvagem. Mas fogo selvagem é uma doença que não tem cura, que tem que ficar dando manutenção, e os políticos não quiseram dar continuidade a isso. Aí veio a notícia que ia mandar embora. Ia acabar com aquele trabalho, ala, né? Ia mandar os pacientes embora. Né? E ela brigou. Foi até se envolveu com a justiça, teve problema lá, quase foi presa por causa disso, né? Por causa de críticas que ela fazia. Aí, quando o hospital colocou os doentes para fora, ela saiu com os doentes na rua. E ela andando e todos os doentes juntos, né? Os pacientes, né? Na rua. Daí foram num monte de lugar, instituições, né? E ninguém aceitou. Aí ela levou eles para casa dela. Os doentes, tudo para casa dela. Daí chegou lá, o marido e os filhos, nossa, se revoltaram. Não, mas a senhora fazer caridade é uma coisa, agora trazer para casa, não. Falou, é aqui que eles vão ficar. A senhora escolhe entre eles ou nós? Falou, escolhi eles. Nós então vamos embora. Até logo. Caramba. Aí saiu o marido e os filhos, saíram tudo de casa e ela ficou com os doentes lá. Mas depois eles voltavam, sabia que eles iam voltar, né? Só que eles passavam por muita dificuldade. O Chico ia muito lá, né? Aí o Chico falava, não se preocupa não, que nada vai faltar aqui. Então ela falava que quando estava lá passando fome, quase passando fome, tinha um último saquinho de arroz na despensa, aparecia um caminhão lá que vinha de São Paulo, alguém que procurando o Chico Xavier e enchia a despensa dela, né? Então era sempre assim. Ela falou assim, e tinha um espírito que aparecia muito para mim quando as coisas estavam ruins. Ela falando. Daí ela falou assim, ele tinha um sapato preto que brilhava, mas que brilhava, era um sapato de verniz. E daí eu vi aquele sapato que me chamava a atenção. Aí conforme ia subindo a vista, era uma calça caque, ia subindo. Só que quando chegava assim no busto dele, que eu ia ver o rosto dele, ele sumia. E sempre que estava uma dificuldade muito grande, ele aparecia dessa forma e alguma coisa acontecia aqui, as coisas melhoravam aqui. Aí passou. Toda vez que a gente ia lá, ela contava essa história e passou, né? Aí nós fizemos uma amizade, que eu levava o teclado e cantava, e ela, nossa, ela absorvia as músicas. As pessoas geralmente eram do Geu, das casas, comecei a fazer evangelho musical nas casas espíritas, e levava o teclado e as pastas do Geu, e o pessoal começou a cantar junto, e ia para Uberaba e levava. Aí o pessoal já cantava aqui no centro com a gente, todo mundo cantava, um mini coral improvisado lá, e cantava no Bacelli, cantava na Fogo Selvagem, cantava no Lar de Lázaro, que era um centrinho que tinha lá também, que esse também dá uma palestra também, que é do seu Joãozinho, dizem que era a reencarnação de Pedro Apóstolo e Lázaro, né? Uhum. Então, muita coisa interessante aconteceu lá. E eles foram se apaixonando pelas músicas. Se você lembrar de alguma história e quiser, se você lembrar de alguma história interessante, algum fato, fica à vontade nesse daí para contar. No Fogo Selvagem, no Fogo Selvagem a gente ia, fazia
a visita. Ela nunca descobriu quem era o espírito? Não, aí é que tá. Aí um dia, né, eu perguntei, porque ela foi fazendo uma amizade tão grande com a gente. A gente ia embora e a vozinha, ela era velhinha, tinha uns 80 e poucos anos, ela saía, é pretinha, né, aquele cabelinho amarradinho para trás, assim. Aí a gente saía, entrava no carro, na van, e saía de dentro do hospital, ia subindo, tinha uma ladeira, e de lá a gente ia no Lar de Lázaro. E ela ia até o portão, todas as vezes, e ficava olhando a gente e dando tchauzinho até o carro virar lá em cima, né? Aí um dia eu perguntei para ela, vó, você nunca viu o Emmanuel? Ela falou, vi. Como é que ele é? Ela falou assim, ele tinha um sapato preto que brilhava, né? Aí eu falei, olha, daqui era o Emmanuel que ajudava ela lá direto, né? Olha. Então é interessante, né?